já falando da parte da gestão de pagamentos para professores eventuais, é o mesmo local, então vocês vão entrar, então, sede, recursos humanos, professor presente, gestão do pagamento. E aí vocês virão, então, nessa parte de gestão de pagamento, substituição eventual docente. E aí também vocês vão ter alguns campos que vocês vão preencher, então, ano, diretoria, escola, mês, o tipo de vínculo do professor, o nome, o CPF, o RG, e vai procurar em pesquisar. E aí vão vir ali todos os professores, né, que realizaram essas aulas eventuais por aquele período. Então, aqui note que você vai ter, então, como que está o status do pagamento desse professor. E aqui vai ter o procedimento de você olhar, então, o detalhamento. Então, aqui, só para a gente aprofundar um pouco, o que significa essa parte aqui da situação do pagamento desse professor eventual. Então, enviado significa que o pagamento foi encaminhado para o procedimento na folha de pagamento. Então, inclusive, o professor eventual, a gente entende que enviado significa que o professor eventual veio a realizar a frequência e o registro de pagamento na sala do futuro professor e fechou esse ciclo. Então, ele está tranquilo, ele vai receber, já está tudo certo. Não enviado significa, então, que tem alguma coisa ainda pendente. Pode ser que ele venha ter não realizado a frequência, o conteúdo, tem algum ponto ali de atenção referente ao pagamento dele. O pagamento processado, então, as aulas foram pagas. Pagamento rejeitado, então pode ser que tenha alguma coisa ali nesse cadastro do professor, alguma coisa que tenha acontecido que foi pagamento rejeitado. E o pagamento rejeitado que é fora do limite de horas-aulas. Então, quando ele excede ali o limite, se eu não me engano, aí me corrija, Emerson, que são 150 horas, se eu não me engano. E aqui, pessoal... Sila... Pode falar. Desculpe te interromper, mas eu só quero voltar um pouquinho na sua fala e dizer aos diretores o seguinte. Então, é imprescindível que, a partir do momento, né, já em fevereiro, quando vocês começarem, quando for permitido, né, que às vezes a secretaria pede para segurar o primeiro dia, sei lá, mas quando for permitido, vocês já liberarem que o professor eventual ministre aulas, tá? Que vocês façam essa liberação de acesso para eles à sala do futuro professor. Por quê? O que a Priscila está falando de tão importante para vocês? Que a partir do momento que ele pega e acessa a sala do futuro, são eles que vão fazer o registro de frequência e conteúdo, e esse registro que eles fizerem tem que fazer os dois, como professor regente também sempre tem que fazer os dois, e regente que a Priscila chamou aí são os professores que têm aula atribuída. Esse registro dele já vai gerar pagamento. Então, o que nós estamos melhorando para vocês, diretores, no dia a dia? Tá? O que acontece hoje? Quando o professor eventual entra, vai lá, ministra a aula, como ele não tem acesso ao diário de classe, nunca teve, não tem acesso ao diário de classe, são vocês, da gestão, coordenador, vice-diretor e diretor, que posteriormente tem que ir lá e fazer o registro para subir esses dados lá, o aluno presente, para subir os dados lá no BI e etc. Certo? E então, agora, não. No caso do eventual, não. Vocês liberam o acesso, a Priscila mostrou para vocês, é extremamente simples, tá? Ele vai lá e faz, e disso nós também já vamos transformar em pagamento. Não tem o porquê não ser dessa forma. O diretor liberou, o professor foi lá, ministrou a aula, fez o registro, nós já vamos transformar em pagamento. E essa tela que ela acabou de mostrar para vocês vocês, diretores, acompanharem essas aulas que foram ministradas, tá? Volta um pouquinho, Pri, só para eu usar. Então, vamos lá. Foi enviado, por nós, vai estar lá dentro do processo. Não enviado, o pagamento não foi incluído dentro daquele... Aí é geralmente dentro do período de cronograma que vocês recebem de pagamento. Processado, que vai receber as aulas de substituição eventual. Rejeitado. A Priscila falou muito bem, inclusive, que ela falou assim, é o cadastramento. Que cadastramento é esse? Muitas vezes, quando eu abro um contrato V, estou mandando ele para a fazenda, no mesma folha de pagamento,
Se entrar, passar as aulas, a fita das aulas, antes da fita do contrato, o que vai acontecer? Ele vai ser devolvido, tá? Então, pode ter essa rejeição. Mas nós já estamos trabalhando que sempre entra a fita do cadastramento dos contratos. E rejeitado fora do limite de horas, a Priscila falou, muito cuidado, diretores, porque às vezes eu sei, sou supervisor, estou aí né, dentro de escola, sei o que acontece, às vezes na euforia, por falta de professor, eu peço para o professor eventual entrar, mas e não viu os limites. Então, agora o sistema conforme, a Priscila vai mostrar, está mostrando aí nessa tela para vocês, ele já vai subindo as aulas, professor. Não deixe o professor estourar o limite de 150, no caso do eventual, né? Aí os outros professores que podem ministrar aulas são efetivo PNFO, que não tenham 32 por semana atribuídas, que tenham menos, então ele pode entrar em uma ou outra aula e perfazer até o limite de 200 já com a sua carga horária. Então, atenção nisso. Desculpa, Priscila, passa a palavra. Priscila. Oi. Priscila, e deixa eu tirar uma dúvida. E se caso não tiver o professor eventual? Aquele dia eu não consegui arrumar ninguém para dar essa aula eventual. O que fazer? Perfeito. Vou falar então de 2 casos. Não tem como, então como que a gente vai realizar então esse procedimento? Terá que ser alguma pessoa da própria escola. Então, diretor, vice, coordenador, enfim, eles também terão essa opção de entrar. Então, vocês, enquanto gestão escolar, quando vocês entram dentro da sala do futuro professor, vocês vão ter a visão do todo. Então, todas as turmas vão estar liberadas para vocês, toda a parte de frequência, conteúdo, tudo. Então, vocês, enquanto diretoria, vão poder entrar nessa turma, fazer o registro, fazer ali a parte da frequência do estudante, a parte do conteúdo, então vocês vão ter essa liberação. O que ocorre é que, caso o professor venha a fazer, caso o professor não, né? Caso o trio gestor, né, a parte da gestão escolar, venha a realizar algum tipo de lançamento também por meio da sala do futuro professor, indicará também por meio do sistema falta para esse professor. Então, qualquer tipo de coisa que venha a acarretar algum tipo de registro, isso também será registrado como sendo falta. Então, acho que é só um ponto ali de atenção. Então, sim, pode ser outras pessoas do trio gestor, da gestão escolar, que vai poder, que é aquele perfil que eu falei bem inicialmente lá para vocês, o GOI, coordenador, enfim, poderão então entrar para fazer esse tipo de registro, tanto da frequência como do conteúdo, caso não tenha professor ou um outro professor, caso o professor regente falte e não tenha outro professor eventual para estar alocando para aquela aula. Não sei se ficou claro. E aí o segundo caso que eu vi aqui no chat é sobre a escola PEI. A escola PEI, ela não pode então receber professores eventuais, então ela terá que, vocês vão ter que alocar então professores da própria PEI. Então nesse caso vai ser o mesmo procedimento, vocês vão colocar o CPF do professor que vai estar substituindo, e aí alocando então esse professor para que venha então a substituir esse professor regente. Lembrando que não poderá ultrapassar as horas que o Emerson comentou mais cedo, que esse então é um limitador, então tem que gerenciar então em relação a isso. Mas aí vocês terão que alocar os próprios professores das escolas PEIs para que venham então fazer o registro tanto de frequência como de conteúdo para aquele professor que estará ausente. Pessoal, por conta do horário, já passamos 5 minutinhos, ainda tem alguns pontos para a gente falar aqui. Isso, eu estou vendo aqui no chat. É isso mesmo, Célia. Então, na PEI, como não há substituição de professores, terão que ser os próprios professores da escola que estarão, então, realizando. Aí é o mesmo procedimento. Vocês vão cadastrar, vão colocar o CPF, vai aparecer essa turma para esse professor que já é da escola PEI, então ele vai ter que fazer a frequência, o conteúdo, para que ele também seja alocado. Bom, então seguindo aqui, pessoal, então aqui a gente tem o detalhamento, então, das horas que esse professor eventual veio a realizar. Então, no caso aqui nesse exemplo, né, foi um dia que o professor, no caso, teve a falta aula, então que ele faltou ali aquele período todo.
E aí, um ponto bem importante, e é bem importante mesmo que vocês prestem atenção nessa parte, porque se por acaso vocês queiram ali, de alguma forma, excluir alguma coisa, algum dado de um professor eventual, na hora que vocês clicarem nessa parte aqui, vai ter essa parte que é, se caso vocês quiserem remover, então, o pagamento desse professor eventual por algum errôneo, alguma coisa que aconteceu. Então, na hora que vocês clicarem aqui, vocês vão abrir esse procedimento de remoção do pagamento. Então, é bastante importante, né, que vocês prestem atenção nesse movimento dentro da plataforma, que se por acaso você vier a apagar, apagou. Então, isso nem chega para a gente. Então, como vocês são a porta de entrada, então qualquer tipo de coisa que vocês venham a colocar de forma errada, isso não será, então, a gente não consegue depois buscar esse dado futuramente. Então, porque a gente entende que como vocês são os guardiões ali na porta de entrada, vocês estão fazendo esse manejo de coisas que vão chegar para a gente. E aqui é o último ponto, então, do registro de presença em aula do professor, que aí vocês vão ter, que é um ponto bem importante, a visão geral de todos os professores, como que está isso. Então, aqui, pessoal, vocês vão ter como observar como que está a frequência dos professores na sua sala de aula. Na sua escola, na verdade, perdão. E aqui vocês vão ter, então, se o professor, para aquele dia, né, para aquela, no caso, na semana, ele teve todas as suas presenças, se ele estava em todas as aulas, que aí vocês vão ter a garantia que esse professor regente está vindo na aula. Como que a gente computa isso? Se ele fez o registro de frequência e o registro de conteúdo daquela aula. E aí isso sobe e vira, então, essa tela para que vocês possam vir a acompanhar como que está a saúde